Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, o Salmo da Felicidade. Esta é a primeira lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro dos Salmos e o texto para leitura e estudo, Salmo 1, composto com 6 versos. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o livro dos Salmos. Segundo, o Salmo 1. E terceiro, o sucesso do justo e o fim do ímpio. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, aprender como o livro de Salmos está dividido e como os salmos podem ser classificados. Segundo, reconhecer que o crente tem na Bíblia a sua fonte de prazer. E terceiro, compreender que a felicidade eterna consiste em viver uma vida de retidão diante de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o Salmo 1, mas que estenda essa leitura até ao Salmo 22. Eu quero, nesse momento, agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de poder estar com você mais uma vez. Quero agradecer também aos comentaristas, na pessoa do nosso querido pastor Rui Raiol e toda a equipe editorial. Ele que foi professor de Direito Penal na Universidade Federal do Pará e que hoje é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Belém. Agradecer também ao nosso editor principal, pastor Samuel Câmara, também ao nosso pastor Jonatas Câmara, presidente da Assembleia de Deus aqui no estado do Amazonas, que nos dá essa cobertura espiritual. Também agradecer ao Akel Correia, que faz com que esse vídeo semanalmente, com muito amor, com muito carinho, chegue até você. Agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado também pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz o seguinte: neste trimestre, iniciaremos mais um precioso período de estudos e o nosso objetivo de exame será o livro dos Salmos, que é uma coleção de hinos, orações e louvores poéticos e de sabedoria do antigo Israel. Os salmos nos inspiram a prestar adoração ao Senhor e suplicar por sua atenção e agradecer por seu socorro. Portanto, estudar os princípios desse livro gera em nosso coração esperança, traz consolo e ânimo, além de criar confiança nas promessas do Senhor. Na sequência, abordaremos o primeiro salmo, que, além de introduzir o saltério, fala a respeito do nosso relacionamento com Deus e a partir da perspectiva do caminho do justo e dos ímpios. Primeiro tópico, o livro dos Salmos. Primeiro subtópico, a formação. O livro dos Salmos está inserido em 3 momentos na história de Israel, na história judaica. O primeiro momento que o Salmo está sendo composto é o momento pré-exílicos, ou seja, antes de Israel ser levado cativos para a Babilônia. No ano 606 a.C., o rei de Judá chamava-se Jeoaquim, e ele desviou-se dos caminhos do Senhor e pendendo para a idolatria. Deus então os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles foram levados e ficaram lá 70 anos cativos. Nesses 70 anos, eles continuaram compondo salmos também. É o segundo momento de que os salmos estão sendo compostos. E depois desses 70 anos, segundo está registrado lá no livro de Esdra, no capítulo 1 até o capítulo 6, quando Ciro Persa, ele invadiu ou conquistou a Babilônia, e ele assina um tratado libertando o povo de Israel para voltar para sua casa, para voltar para sua terra. E eles voltam do ano 538 a.C. ao ano 70 depois de Cristo. É o terceiro momento que os salmos também estão sendo compostos.
Esse período vai até a destruição do novo templo. Nessa volta que eles vêm de lá do cativeiro, ele reconstrói o novo templo e aí existe um bom número de salmos cantando, alegrando-se, porque estão de volta, estão na casa do Senhor, com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é um momento de festa, de júbilo que os salmos estão sendo entoados novamente ou compostos novamente. Na verdade, são 3 estágios. Antes do exílio, no exílio e após o seu retorno para casa. Nesse período, algum escritor chega a dizer que foram mais de 700 anos, até que todos os 150 salmos fossem escritos. Mas alguém ainda chega a dizer que foi um período maior, há cerca de 1000 anos, até porque nós não temos uma data precisa quando eles começaram a ser escritos. Tá bom, meus irmãos? Esses são os dados que nós temos com respeito à formação dos salmos. Segundo subtópico, autores, data e classificação. É importante observar que os títulos dos salmos, além de revelar a autoria, apresenta outros importantes detalhes. Por exemplo, o salmo de número 38, ele fala a memória de algo que se passou na vida do salmista e ele está cantando no Salmo 38. Já no Salmo 45, ele já está exaltando, glorificando a Deus. No Salmo 51, novamente, o salmista está contando um fato ocorrido com ele e que, se não for a misericórdia de Deus, ele também não teria sobrevivido. Já nos Salmos 120 ao Salmo 134, eles são conhecidos como Salmos de romagem, o cântico de romagem, de peregrinação. É quando o povo voltou do cativeiro. Que alegria poder ir ao templo, à casa do Senhor, uma vez que o templo fora reconstruído, e eles iam cantando. Então era uma coletânea de salmo do 120 até o 134, cantando até chegar no templo, uma repetição desses cânticos. Então, se observa que além da autoria, existe sempre uma história por detrás. Era uma história de lamento, uma história de alegria, de tristeza, de vitória, de graça, de adoração a Deus e enfim. E dos 150 salmos, segundo o escritor, 73 é a autoria do rei Davi. 12 são de Asaf ou Asaf. E 10 ou 11 são dos filhos de Corá. 2 de Salomão, 1 de Moisés, 1 de Emã e 1 de Etã. E aproximadamente 50 salmos são de autoria desconhecida. E a data desses salmos também, irmãos, não temos como prever com muita precisão. É pertinente salientar que, tecnicamente, o livro de Salmo não tem capítulo, visto que a organização do texto bíblico em capítulo é obra recente. E os salmos já vêm muito antes da organização da Bíblia. Mesmo que ele aparece na Bíblia como capítulos, mas na verdade eles foram colocados em capítulos só para facilitar a linguagem do que está escrito, mas que não é legal, segundo o escritor, não sendo, portanto, apropriado falarmos capítulo 15 ou capítulo 30, e sim Salmos 15 ou Salmos 30. Essa é a versão correta para a gente pronunciar os salmos na hora que a gente estiver lendo. E pastor, mas ele está na Bíblia dizendo que está como capítulo. Na verdade, ele aparece lá como capítulo para melhor facilitar a forma como está sendo escrito. Mas, na verdade, eles não são capítulos, eles são hinos. A ideia era de adorar e exaltar o nome do Senhor, e eles já estavam compostos antes que a Bíblia fosse organizada em capítulos, tá, irmãos? Nesse momento introdutório, convém didaticamente ressaltar a antiga expressão selá. É uma outra situação que nós aprendemos também, que essa palavra que aparece 71 vezes, e principalmente nos Salmos de Davi, segundo os escritores, não existe um significado desta palavra. Mas alguém chega a comungar e combinado por tantos outros, ou confirmados por tantos outros escritores, que isso tratava-se de uma pausa. O cantor está cantando e cada vez que aparecia a palavra selá, era para uma pausa para introdução, talvez, de um instrumento musical, ou parando aquele salmo para começar uma nova estrofe ou um novo salmo, e enfim. Essa palavra sempre aparece nos Salmos de Davi,
Na Bíblia, na versão Almeida, revista e atualizada, esta palavra foi retirada, mas em outras versões ela aparece, elas continuam lá, mostrando que significa como uma pausa para um recomeço, ou de uma estrofe, ou de uma introdução de música, ou até mesmo de um outro salmo que vai se começar. É importante lembrar que o próprio Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 24, verso 44, quando ele faz menção, ele diz que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Por quê, pastor? Porque lá nos salmos também está relatado acerca de Jesus, algo que ele fez, algo que o povo de Deus cantava já profeticamente falando acerca de Jesus. Então, por sua natureza pessoal, em cada composição teremos muito do pensamento e dos sentimentos dos seus autores, como eu falei para você. Ele sempre está contando uma história de alegria, de vitória, de tristeza, de angústia, e enfim, nós teremos sempre nos salmos essa linguagem, esse pensamento deles. Porém, todos eles foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive, ao escrever os chamados salmos imprecatórios, que são aqueles salmos que pedem que o Senhor julgue, que o Senhor faça justiça, que o Senhor repreenda o inimigo, que o Senhor não deixe que o inimigo prevaleça contra o justo. Na verdade, nós precisamos observar uma coisa. É essencial distinguir o contexto de cada salmo para melhor compreensão da nossa mensagem. Como assim, pastor? Existem alguns salmos que nós podemos ler, ensinar e pregar para a igreja e até fazer da sua palavra uma palavra como que ela seja literalmente para os nossos dias. E usar alguns salmos nós podemos dizer, por exemplo, os salmos que dizem celebrai com júbilo ao Senhor. Nós podemos também, literalmente, ainda falar isso hoje, né? Mas existem alguns salmos que não dá para ler e aplicar literalmente para a igreja. Pastor, e aí a gente vai fazer o quê? Quando temos que falar sobre esses salmos que não dá para aplicá-lo literalmente o seu conteúdo para a igreja, nós vamos aplicar e pregar o aprendizado. Portanto, é muito importante, antes de falarmos sobre os salmos, observar o contexto onde ele foi composto e qual era o motivo. E daí sim, com certeza, nós teremos um grande aprendizado acerca do livro dos Salmos. Terceiro subtópico, divisão e organização. O livro dos Salmos contém a seguinte divisão. Eles são subdivididos, irmãos, em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41. O segundo livro, do Salmo 42 ao 72. O terceiro, do Salmo 73 ao 89. O quarto, do Salmo 90 ao 106. E o quinto, do 107 ao 150. E como é e por que eles são classificados assim? E como é que a gente sabe que eles são classificados? Por que a linguagem é dita desta forma? Deixa eu te falar, lá no final do Salmo 41, lá no verso 13, no final do Salmo 72, no verso 19, do Salmo 89, verso 52 e assim vai, a linguagem dos escritores são semelhantes, como que terminou um livro. Eles copiaram um livro e terminou amém, amém, com aqueles salmos que fizeram. Depois, então, começa um outro. E dá uma sequência dali para frente. Lá, novamente, aparece a expressão amém, amém. Por isso, é dito de que eles são subdivididos entre o próprio livro. Em segundo lugar, e provavelmente essa organização está relacionada aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Lá no Pentateuco, lá na Torá, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Então, para cada um desses livros, corresponde também um dos livros do Salmo. Ainda os salmos organizam-se em 2 grandes categorias. Salmo de lamentos, como eu falei para você, que eles são do Salmo de número 1 até o Salmo 89. Eles contam muito a história de tristeza, a história de clamores ao Senhor, predominam nesses salmos. Não é que ele fala só disso, mas é que a linguagem predomina muito mais, até o Salmo 89. Já do Salmo 90 ao 150, são poemas de alegria, de celebração, até porque aqui eles voltaram da Babilônia, então já agora alegra-se diante do Senhor e estão cantando mais alegremente ao Senhor. Também o livro dos Salmos, ele é como uma esperança messiânica para a nação de Israel.
Se você perceber, no Salmo de número 2, quando ele fala sobre o poderoso Filho de Deus exaltado pelo Pai, essa mesma expressão nós vamos encontrar os discípulos fazendo lá em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 25 ao 28. Também, quando no Salmo de número 8, do verso 4 ao verso 8, que fala sobre a exaltação do Filho de Deus, nós encontramos o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, aliás, capítulo 2, verso 5 ao verso 10, falando dessa exaltação desse Filho de Deus. E mais uma outra informação é que lá no Salmo de número 22, o escritor fala da paixão e morte do Senhor. E essa mesma palavra que está registrada nos Salmos aparece lá em João, capítulo 19, verso 23 ao verso 35, e Hebreus, capítulo 2, verso 12. Ou seja, para mostrar que o que está registrado nos Salmos também trazia para os judeus uma esperança de que o Messias haveria de vir. Então, sempre alguns salmos estão cantando, mostrando essa esperança de que ele vai vir, de que ele vai restaurar, de que nós vamos ser libertos, de que um dia nós voltaremos a ser nação original como éramos antes. Tá bom? Então eles para nós também têm um significado muito especial, o livro dos Salmos. Segundo tópico, o Salmo 1. Autoria, data e classificação. O Salmo 1 é conhecido como o Salmo dos Salmos. Este salmo possui a função de servir como introdução a todo o livro e trata poeticamente do nosso relacionamento com Deus a partir da convivência que temos com justos e ímpios. O Salmo 1 pertence ao primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. É dito que é a autoria do rei Davi, com exceção ao Salmo 1, ao Salmo 2, o 10 e o 33. O restante todos é autoria do rei Davi. Quanto à classificação, temos um salmo de sabedoria, conhecimento e didático. O Salmo 1, ele situa-se entre os aproximadamente 50 salmos que não temos o nome dos seus autores e também não temos a data, não tem como datar, olha, esse salmo é do tempo tal, do ano tal. A única coisa que o escritor mostra para nós, que devido o profeta Jeremias, lá no capítulo 17 do seu livro, é um texto parecido com o Salmo de número 1, quando ele diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, né? Que não anda no conselho dos ímpios. E aqui no verso de número 7, ele diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele diz mais no verso 8, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Então o texto é muito parecido com o que escreveu o salmista. Portanto, alguém chega a dizer que possivelmente o escritor do livro do Salmo de número 1 seja um contemporâneo lá de Jeremias, porque a letra é muito parecida. É a única coisa que nós podemos mais ou menos dizer aproximado, não dar uma certeza de qual é a data e qual é o ano e quem o autor que escreveu o Salmo de número 1. Segundo subtópico, a felicidade do justo. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão bem-aventurado foi traduzido do hebraico para o grego como makarios, que é o mesmo termo usado por Jesus para as bem-aventuranças do Sermão do Monte, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6. Que em português significa feliz. Portanto, a palavra bem-aventurado, que está lá no original, significa para nós hoje, na nossa linguagem, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. O Salmo 1 é uma bela obra e o seu estilo de repetição é próprio da literatura hebraica. Este saltério trabalha o dualismo entre duas ideias. O protagonismo do justo, que está do verso 1 ao 3, e a conduta do ímpio, que está no verso 4 e verso 5, para no final destacar que o justo prevalece e o ímpio ele é destruído. Uma pessoa feliz
em Deus, não segue os conselhos das pessoas más e rejeita a influência daqueles que desprezam a vontade de Deus. Portanto, feliz é aquele que despreza a má companhia, feliz é aquele que despreza os escarnecedores, os caluniadores, feliz esse homem, porque no final ele é bem-aventurado. O ímpio, quando a gente fala do justo e do ímpio, o que é o ímpio, pastor? O ímpio é aquele que transgride a lei. Toda pessoa que transgride a lei, irmãos, ele é conhecido ou ele é classificado como ímpio. O ímpio, ele sempre quer tirar proveito. Por isso, quando a gente aplica a linguagem que o ímpio é aquele que transgride a lei, porque geralmente as pessoas que transgridem a lei é porque eles querem tirar proveito em alguma coisa, seja uma coisa simples ou uma coisa complexa. O ímpio ele não está preocupado com o seu próximo, ele quer saber de levar vantagem. Porém, a Bíblia diz que esta pessoa, ela não prevalece na congregação do justo. Israel tinha consciência disso. Alguém chega a dizer que estava falando das nações ao redor, mas ao mesmo tempo, nós podemos imaginar que eles estão falando do próprio povo. Aqueles que se infiltrassem no meio do povo com suas ideias ímpias, eles não prevaleceriam, porque as suas ideias, as suas atitudes não prevaleceriam diante do justo. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem bom, ele luta para ganhar vitória contra essas tendências viciosas. Mas o ímpio, ele se submete voluntariamente, ele não está preocupado, ele se coloca à disposição. Por isso nós vamos olhar à luz do texto que nós precisamos de uma certa forma ter um cuidado para que a gente não deixe se levar voluntariamente e daqui a pouco está praticando a impiedade, ou seja, está desobedecendo os ensinamentos, as leis do Senhor, e aí a gente seja enquadrado entre os ímpios. E os ímpios não prevalecem no juízo de Deus. Terceiro subtópico, o prazer encontrado na lei do Senhor. Verso de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, aqui nós encontramos o escritor dizendo que é feliz quem em Deus tem a sua confiança e quem na Bíblia encontra a sua fonte de prazer, né? Está lá no início do nosso comentário também. E o escritor leva para nós que eu e você, nós temos uma mensagem nova, que é a mensagem das boas novas do Senhor Jesus, aquela mensagem que o anjo falou para os pastores lá em Lucas capítulo 2, verso 10, trago boas novas de grande alegria. Nós também temos essas boas novas. Agora, queridos, viver as boas novas do Senhor requer também de nós um pouco de sacrifício. Quando o texto diz medita de dia e de noite, a gente vai observar que parece que é tudo muito fácil, muita glória, né? Mas, na verdade, requer da minha e da sua parte um determinado compromisso, um sacrifício de estar meditando na palavra de Deus. Não é simplesmente temporariamente, um dia aqui, outro dia ali, mas continuamente, dia e noite. E isso requer de nós um esforço. E nós precisamos reaprender o sentido verdadeiro da nossa fé. O que disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, verso 22, ele diz que a pessoa que tem o Espírito de Deus, ele tem amor na sua vida, ele tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, fé, mansidão, temperança. Aí a gente olha assim, que glória! Tudo isso na vida de uma pessoa que é feliz, que serve ao Senhor. É verdade, mas requer de nós um esforço para vivermos isso, tá, irmãos? A fonte está na Bíblia, mas requer de mim e de você. Não é muito fácil, entregue tudo fácil nas nossas mãos. Por quê, pastor? Vê o que está registrado no verso 17 do capítulo 5 aos Gálatas. Que existe uma luta interior entre nós. Querendo fazer o bem, mas o nosso homem natural, esse homem mortal, ele não quer ser feliz. Porque ser feliz dá trabalho. Ser feliz tem sacrifício. O melhor mesmo é ser ímpio. Por quê? Porque o ímpio leva vantagem em tudo. O ímpio desobedece às leis. E aí ele se coloca voluntariamente para isso. Mas o justo, ele precisa lutar para conquistar essas vitórias. É verdade, pastor? É verdade? Dá uma olhada comigo o que está registrado lá no livro de Josué. Quando o Senhor chama Josué.
até o verso 5 do capítulo 1, parece que é só glória para Josué. Vai colocar a planta do pé, eu tenho te dado essa terra, tenho te dado esse lugar, ô glória, não é verdade? Mas quando chega no verso 6, o Senhor diz, olha, mas te esforça, senão você não entra. No verso 7 ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, porque vai ter momento que você vai querer desistir. No verso de número 8 ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então te fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quando olhamos para esse texto, nós observamos que o salmista está dizendo, irmãos, feliz o homem que confia no Senhor, ele é como essa árvore plantada, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, existe um preço a pagar. Mas esse preço é glorioso, porque no final do julgamento, quando Deus faz o julgamento entre o justo e o ímpio, o justo prevalece, mas o ímpio vai como a palha e o final é ser queimado, o final é ser destruído. Portanto, não compensa a vida de impiedade. Melhor é procurar viver uma vida meditando diariamente na palavra do Senhor. Terceiro tópico, o sucesso do justo e o fim do ímpio. Versos 3 ao verso 6 do Salmo de número 1. Na segunda parte desse salmo, veja que o autor compara o justo ao ímpio, utilizando a figura de uma árvore e da palha, expondo a diferença entre a força da primeira e a fragilidade da segunda. Há uma grande diferença. Como assim, pastor? Porque o justo é como árvore plantado no meio de um jardim regado com muitas águas e que ele dá o seu fruto na estação própria, ele não se preocupa quando vem o calor, ele continua produzindo. Já uma palha seca não tem vida em si mesmo. É levada de um lado para o outro sem ter o domínio do que fazer. E então ele mostra que o sucesso do justo e o fim do ímpio. O justo, irmãos, por mais que às vezes sofre, por mais que parece que o ímpio prevalece, muitas vezes diante do justo, mas o caminho do ímpio é um caminho de fracasso, um caminho sem vida, um caminho de condenação, um caminho de perdição. Dessa forma, contrastando a prosperidade do justo e a destruição do ímpio, o salmista descreve um belo jardim onde há fartura de águas, árvores viçosas e frutíferas. Assim, aquele que é feliz em Deus será colocado em lugar de abundância espiritual e produzirá muitos frutos. Aquele que é feliz, segundo o texto, ele tem abundância espiritual, também abundância material. Deus sempre vai fazer prosperar. Aparentemente, parece que o ímpio prospera muito mais porque ele leva vantagem, né, irmãos? Ele quer saber da vantagem. Ele não está preocupado se ele vai atingir alguém. Por sua vez, os ímpios são comparados à palha lançada ao vento, ou seja, como plantas mortas, secas e sem valor. Portanto, o autor contrasta a fecundidade da árvore com a natureza inútil da palha seca. É só fazer a comparação. Se você quer saber qual é o final do ímpio, faça uma comparação de uma árvore plantada, regada com água e que mantém-se verde e frutificando, e coloque ao seu lado uma palha seca. A árvore representa o justo, a palha seca representa o ímpio. Então, o que é melhor para nós? Lógico, né, pastor? Que é melhor ser justo, é melhor ser uma árvore. Dá trabalho, mas é compensador porque tem vida em Cristo Jesus. Segundo subtópico, os ímpios não triunfarão. Está no verso de número 5. O salmista esclarece que os ímpios agem de forma oposta aos justos. Por essa razão, os perversos não prevalecerão no juízo, significando que estes jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Escuta, irmãos, e esse julgamento a gente às vezes leva a pensar, que é o julgamento lá no final das contas. Não, irmãos, esse julgamento, eu sei que ele é eterno também, existe o julgamento eterno, mas à luz do escritor, esse julgamento pode ser em nosso meio, nos nossos dias ainda. A pessoa que leva uma vida de impiedade é uma pessoa que completamente está negativo no reino espiritual, no reino de Deus.
E um dia que o Senhor chama para uma prestação de conta, para um juízo, presta conta dos teus atos, ele não tem saldo positivo. O saldo é negativo e ele não tem como pagar a conta. Por isso o texto diz que o ímpio, ele não prevalece na congregação do justo. Até, irmãos, quando a gente vê, às vezes, parece que na igreja, o ímpio infiltrado no meio da igreja, parece que essas pessoas ímpias... O que é o ímpio mesmo, pastor? O ímpio é aquele que torce a verdade, que torce a lei. Ele quer sempre levar vantagem em tudo. Esse é o ímpio. E muitas vezes a gente não vê isso infiltrado na igreja. É verdade ver. Se tais pessoas não se arrependerem da sua impiedade, no dia que o Senhor chamar para um acerto de conta, eles não têm saldo positivo. A conta vai chegar e eles são considerados devedores e serão expurgados do meio do justo. Queridos, embora muitas vezes os ímpios se infiltrem no nosso meio, como falei para você, nós precisamos saber disso. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 12... nós vemos João Batista anunciar que ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João Batista está falando do próprio Filho de Deus. Ele conhece, ele sabe quem somos nós. Irmãos, ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você, quem somos nós. E na verdade, quando existe alguém disfarçados, infiltrado no meio da igreja, vivendo uma vida impiamente, pode ter certeza também que não passa desapercebido diante desse Senhor. E na hora do acerto, pode ser antes do final de tudo, ou no final de tudo. A verdade é que ele não vai prevalecer na congregação dos santos. Terceiro e último subtópico do nosso comentário de hoje, Deus conhece o justo, verso de número 6. É interessante observar que o salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, ou o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, ensinando que o caminho de retidão e o caminho de impiedade são determinados pela relação que cada pessoa nutre com o seu Senhor. Então está muito claro para todos nós. Vida de felicidade é eu que decido de nutrir essa vida de comunhão com Deus. E nós vamos ver no final do comentário o escritor mostrando como é que eu posso nutrir essa vida de ser considerado diante do Senhor como bem-aventurado, como feliz. Agora, escute uma coisa, cada um de nós somos responsáveis. E o escritor diz o seguinte: Deus é onisciente, ele conhece o caminho de cada indivíduo. E conhece mesmo, o meu, o seu, o nosso. E o ímpio, ele procura desobedecer as leis para levar vantagem, mas ele não se engane, porque diante de Deus ele não passa desapercebido. O Senhor conhece o caminho do ímpio. Esta afirmação se refere a um relacionamento pessoal entre Deus e os seus filhos. Eu e você, nós, precisamos, irmãos, lutar cada dia para nutrir essa bem-aventurança que temos, essa vida feliz que o Senhor tem nos dado. Por outro lado, o salmista conclui que a natureza falsa e temporária da alegria e da prosperidade do ímpio terá um final de tristeza e destruição. Ele não vai prevalecer. Ele pode até levar vantagem. Ele pode até desobedecer as leis. E infiltrado no meio do povo, ninguém nem perceber muitas vezes a sua vida de impiedade. Mas no final das contas, a conta vai chegar e é possível que o seu saldo seja negativo. Na aplicação pessoal, meus irmãos, o escritor diz o seguinte: podemos ser felizes cultivando a comunhão com Deus e a prática de bons hábitos. É isso. Para manter a vida de bem-aventurança, nós precisamos manter comunhão com Deus e praticar bons hábitos. Como, por exemplo, pastor, ele conclui dizendo, dentre eles, a oração e a meditação na Bíblia. Querido pastor, querido colega, querido companheiro, espero poder ter contribuído com você mais uma vez. Querido professor, professora, aluna, aluno, a todos vocês. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo com o mesmo lema: Sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.